quem era João Batista? A Bíblia relata João Batista como um profeta. Ele veio preparar o caminho de Jesus. No livro de Malaquias diz que antes que viesse o grande e terrível dia do Senhor, Deus, o próprio Deus, enviaria João, né? De forma que por onde João passava, ele levava a multidão e a multidão seguia João pelo seu testemunho, pela sua autoridade, por aquilo que Deus operava na vida de João, pela autoridade que ele tinha. Seu discurso era duro, ele dizia: raça de víbora, quem vos ensinou a fugir da ira futura, produzir frutos dignos de arrependimento. Então João pregava com autoridade. E a sua pregação era de arrependimento, arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. João era tão humilde, que ele não se considerava ser alguém tão grande. E de forma que os judeus perguntavam: tu és o Elias? E João respondia: não, eu não sou. A Bíblia relata que João viria com virtude de Elias. Por quê? Virtude de Elias. Porque Elias foi um grande profeta, a qual no seu tempo seu nome foi grande, né? Ele veio com autoridade. Assim, a autoridade que Elias tinha, João Batista também tinha aquela autoridade de profeta. E da maneira que Elias se vestia com pele de animais, João Batista também se vestia com pele de animais. A autoridade que Deus tinha dado para ele era a virtude de Elias. Então a autoridade que ele exercia, né, ele era um profeta semelhante, ele veio com a virtude de Elias. Ele não era o Elias, mas ele veio com a virtude. E os judeus perguntavam: mas se você não é o Elias, por acaso tu és o profeta? E Moisés, ele descreve que viria um profeta semelhante a ele, um libertador. Moisés estava ali falando sobre Jesus, era o profeta. Mas João Batista não era o profeta. O profeta era Jesus, mas João Batista, sim, era um profeta. Ele não era o profeta, mas sim um profeta. Por isso que quando eles perguntam: tu és o profeta? Ele diz: não sou. Mas Jesus, ele vai dizer: João Batista é muito mais do que profeta. Dentre nascidos de mulher, não tem um maior do que João Batista. Então, Jesus ali, ele coloca João lá no alto, porque João, ele se humilhava, João, ele era humilde e ele se fazia menor. E Jesus diz: aquele que se tornar menor aqui é maior no reino do céu. Porque Jesus diz que nascido de mulher não tem um maior do que João Batista. Então nós vemos aí a autoridade de João, nós vemos a pregação de João, nós vemos que ele veio preparar o caminho do Senhor. Quando os fariseus ali perguntam para Jesus, né, com que autoridade tu fazes essas coisas? E Jesus, ele responde: olha, se vocês responderam uma pergunta, eu poderei responder com que autoridade eu faço essas coisas. Então ele diz: olha, então faça essa pergunta. E Jesus diz: o batismo de João é de Deus ou dos homens? E eles temiam, porque João tinha um nome grande, né, no meio do povo, e ele atraiu multidões. E se eles dissessem: se é do homem, logo eles temiam o povo, né? Mas se é de Deus, eles deveriam crer em Jesus. Porque se eles crescem que o batismo de João era de Deus, logo eles poderiam crer na autoridade com que Jesus estava fazendo aqueles sinais e milagres. Então Jesus, ele cala a pergunta deles e diz: então também não posso responder com que autoridade eu faço essas coisas. Nós vemos João batizando ali no Rio Jordão. Ele diz: eu vos batizo com água, mas vem um que é maior do que eu. Eu não sou digno de desatar as suas alparcas. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. E Jesus está vindo para ser batizado ali por João. João, olhando para Jesus, diz: olha, Senhor, eu careço ser batizado por ti, vem tu a mim. E Jesus diz: olha, é necessário para que se cumpra toda a Escritura. Então Jesus é batizado por João. E os discípulos de João, olhando para aquilo, eles perguntam para João: João, e agora, devemos seguir você ou a ele? E João, com toda a sua simplicidade e humildade, diz: olha, é ele que eu venho falando o tempo todo, é ele que vocês devem seguir. E é necessário que ele cresça e que eu diminua. Então João entende ali que ele veio preparar o caminho para Jesus. Jesus ali começa o seu ministério. E nós vemos pelas Escrituras que encerra ali o ministério de João. Lucas 16:16 diz que a lei e os profetas duraram até João. Desde então é pregado o reino de Deus, e os homens se esforçam para se apoderar dele. Que maravilha esse evangelho, né? Deus, ele cumpre a sua palavra de modo extraordinário, de modo em que a sua palavra não erra, a sua palavra, né, vem se cumprindo através dos profetas até chegar a Jesus. João ali preparando o caminho do Senhor. Desde então é pregado o reino de Deus e os homens se esforçam para se apoderar do reino do céu.
É ele que vem para nos batizar com o Espírito Santo e com fogo. João foi preso por denunciar os pecados, né, de Herodes ali. Muitas vezes nós vemos as circunstâncias nos abater, tirar as nossas convicções. Quem já não passou por isso, né? Às vezes nosso ministério está lá em cima, estamos focados, estamos humildes, né? Batalhando, trabalhando, tendo convicção da nossa fé. Mas quando vem circunstâncias adversas, muitas vezes nós vacilamos na nossa convicção. João estava assim, na prisão ele envia, né, 2 dos seus discípulos a Jesus, e esses discípulos vai fazer uma pergunta para Jesus. Ele diz, João nos enviou aqui para perguntar, né, se é o Senhor que é o Messias ou devemos esperar outro. E Jesus, ele simplesmente começa a operar milagres na frente daqueles 2 discípulos de João. E cegos ali são curados, coxos são curados, paralíticos andam, os mortos ressuscitam, e Jesus começa a fazer uma grande obra. Depois dessa pergunta. E quando ele termina essa obra, a Bíblia diz, olha, vocês viram o que foi feito. Vai lá e diz a João, os cegos enxergam, os coxos andam, os paralíticos, né? Então vai lá e fala para João. E eles vão, né, anunciar as maravilhas, os feitos de Jesus. Logo após aqueles discípulos sair dali e anunciar até João, né, que os cegos veem, os paralíticos andam, né, os surdos ouvem, e eles vão anunciar para João, e Jesus ele começa a falar a respeito de João. Quer dizer para você que muitas vezes a sua circunstância vai fazer com que as suas convicções vacilem. O medo vai vir. Muitas vezes você não vai ser a mesma pessoa que operava, que falava de Deus, que falava. Isso está em nós. Nós, como seres humanos, nós vacilamos, nós caímos, nós muitas vezes temos medo. Né? Foi assim com vários profetas, como Elias também, que operou grandes sinais, mas quando uma mulher ameaçou ele estava ali na caverna sozinho, ele disse, basta, não sou melhor que os meus pais. Foi assim com vários outros profetas, foi assim muitas vezes com os apóstolos, quando as circunstâncias vêm sobre nós vacilamos nossa fé, nós tememos, e nossa convicção já não é mais a mesma. Mas mesmo assim, o Senhor Jesus não desiste de nós. Note que depois de que os 2 discípulos vai avisar João Batista, Jesus, ele diz a respeito de João. Entre nascido de mulher, não tem um maior do que João Batista. Ele começa a falar, ao invés dele criticar João, ao invés dele dizer, olha, bem-aventuração, né, aqueles que não temem, aqueles que creem, né, bem-aventurados são aqueles que não duvidam. Ele poderia falar isso a respeito de João Batista, mas ele dá convicção de novo a João e ele fala bem a respeito de João. João cumpriu o seu ministério. Ele começa a dizer de João, o que fosse ver no deserto? Uma cana agitada pelo vento? Um homem bem vestido? Eu digo que aqueles que estão bem vestidos estão nos palácios, são os reis. Mas que fosse ver no deserto? Um homem vestido de pele de animal. Ou seja, João Batista era como talvez um andarilho. Alguém que não tinha talvez dinheiro para comprar sua própria roupa, mas ele se vestia de pele de animal. Alguém que estava no deserto. A voz do que clamava no deserto. Um homem simples, mas com muita autoridade. Um homem temente a Deus. É isso que Jesus está dizendo. Né? E Jesus, ele completa ainda. Ele diz assim, que João veio não bebendo, não, vinho forte, não comendo, né, qualquer tipo de comida. E eles dizem que ele tem demônio. Mas vindo o Filho do Homem, comendo e bebendo, dizem, é comelão e é beberrão. Ou seja, Jesus está dizendo a respeito do povo. Muitas vezes estamos na igreja, se tem muito milagre, não é de Deus. Se não tem milagre, não tem poder de Deus. Criticamos, falamos que o culto não está legal, falamos que, né, que a ministração não foi boa, que a palavra não foi boa. Nunca estamos satisfeitos com aquilo que Deus faz com milagre. Se há milagre, não é de Deus. Mas se não há milagre, Deus não está operando. Nunca estamos satisfeitos. Às vezes nossa expectativa está mais alta do que aquilo que nós estamos, aquilo que Deus faz. Estamos sempre descontentes. É isso que Jesus está dizendo. É isso que Jesus está dizendo. E hoje Deus está falando ao teu coração. Deus está enviando homens de Deus, mulheres de Deus. Deus está enviando a palavra dele ao seu coração. Muitas vezes você acha que está
num nível muito alto. Você acha que está num conhecimento elevado. Deus quer que você tenha sensibilidade à sua voz, à sua palavra. Deus quer que você tenha a percepção da presença dele. Jesus está dizendo ao povo de Israel que foste ver no deserto. E talvez hoje eu estou dizendo para você através do Espírito Santo o que fostes ouvir da palavra de Deus, seja na sua igreja, a palavra que você tem ouvido, o testemunho que você tem ouvido, as canções, os louvores que você tem cantado. Será que tem sido um nível tão baixo do seu conhecimento? Deus está falando com você. Abre os olhos para o Senhor. Seja sensível à voz dele. Os tempos vêm e vão. Muitas vezes se finda um tempo e vem outro. Jesus está voltando. E Deus, a palavra de Deus para hoje é: antes que venha o grande, terrível dia do Senhor, Deus enviará o seu profeta. Deus enviará Jesus antes que venha o grande, terrível dia do Senhor. Se prepara, Jesus está voltando. Aceite Ele como seu único suficiente Salvador. Deus te abençoe.